Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o programa Pé para Fora. Exportar tem sido a iniciativa de muitos empreendedores brasileiros, né? E é aqui, nesse programa, que você conhece todas as vivências dos empresários que decidiram cruzar as fronteiras do Brasil. E aí quem participa do programa de hoje aqui comigo é Rodrigo Rodrigues, gestor de projetos de inovação do Sebrae Nacional. Bom, mas antes de conversar com o Rodrigo, nós vamos conhecer a Cargafone, que é uma empresa de totem de recarga de celulares que surgiu após a insatisfação do próprio empreendedor ao tentar recarregar o celular na rua. Quem hoje em dia não precisa de uma solução como essa, não é? Vamos conhecer então a Cargafone. Cargafone é uma empresa inovadora que está revolucionando aí o mercado de propaganda e conectividade. Nosso principal objetivo é conectar as marcas e os clientes através do nosso totem carregador. O usuário final ele vai utilizar o carregamento de bateria gratuitamente e, em contrapartida, diversas empresas vão anunciar na tela do totem e gerar essa conexão com esse usuário. Meu nome é Luiz Felipe Aires, eu tenho 31 anos, sou empresário aqui na cidade de Campinas. Bom, começou assim, a minha primeira empresa era uma loja de conserto de celular e era uma loja de bairro, então eu precisava anunciar de diversas formas diferentes. Então eu fiz desde panfletagem até carro de som, pintagem em muro, etc. E eu precisava anunciar de forma inovadora. Então um dia eu fui numa academia que tem lá no bairro e eu pedi para carregar o meu celular. E eles não deixaram porque ia atrapalhar na logística deles, ia ter que retirar o aparelho para colocar na tomada. E aí eu tive a ideia e falei, acho que eu vou fazer algo para solucionar esse problema, que tem tudo a ver com a loja que eu tinha, e vou colocar lá. Conversei com o dono da academia, no outro dia ele falou, cara, pode pôr, porque vai resolver também um problema para mim. E aí eu mandei fazer um totem de madeira mesmo, bem simples, e coloquei lá. Em contrapartida eu falei, vou colocar um monitor para passar as promoções da minha loja, para eu ter um retorno sobre isso. E conforme foi passando o tempo, as pessoas foram deixando o telefone na recepção da academia, falando, ó, também quero anunciar. O dono da padaria, o dono do pet shop, me procurando para anunciar ali. Foi aí que eu percebi que tinha um mercado nesse ramo aí. E aí comecei a vender publicidade para várias outras empresas. Quando eu fui ver, eu já estava com uma renda bem interessante nesse sentido. E aí eu resolvi vender a loja que eu tinha e realmente me dedicar somente nesse negócio. De início eu procurei algumas referências na internet, achei alguma coisa, alguns totens que já existiam e tirei realmente da cabeça, né? Posteriormente, depois de quase 2 anos de objeto de estudo, que a gente resolveu fazer a expansão através de franquia, aí a gente contratou realmente um desenhista, um projetista, onde a gente fez um projeto que é mais ergonômico, que realmente ia atender a necessidade ali do público final. O totem ele é perfeito para qualquer estabelecimento. Ele vai ficar exposto em algum local no estabelecimento de alto fluxo. O usuário final ele vai simplesmente chegar no totem, ele tem um compartimento de carga onde ele vai abrir com uma chave, vai colocar o aparelho dele, ali já tem cabos disponíveis para os principais smartphones do mercado. Então ele vai deixar carregando, tranca, e pode levar a chave, seja para a mesa dele ou para o treino, e depois de um tempo ele volta e pega o aparelho carregado. Enquanto isso, no monitor do totem vai passar a inserção de diversas empresas que vão ali realmente pagar para anunciar mensalmente. Então vai ficar passando o tempo todo durante o funcionamento do estabelecimento, geralmente de 12 a 10 horas por dia. Então os anúncios passam em looping e essas empresas elas têm exposição ali durante todo o período do estabelecimento. Já existia o totem, o carregamento, mas a gente nunca viu ele atrelado à publicidade. Por quê? Em muitos lugares, inclusive um dos sócios do projeto no início, ele já viajou mais de 50 países e ele falou, cara, eu nunca vi nesse formato em lugar nenhum. Então a gente pegou a ideia do carregamento e para ser gratuito para o cliente, para todo mundo poder carregar e salvar realmente a pessoa, a gente atrelou a publicidade para que seja monetizado o projeto. Então, por exemplo, se você está sem bateria em algum local e você tem que baixar um aplicativo ou pagar, cadastrar seu cartão, acaba perdendo a funcionalidade, porque você vai estar sem bateria. Então a nossa ideia foi realmente salvar as pessoas nesse período que ela está precisando
E quem vai pagar por tudo isso são os anunciantes, que vão ganhar a atenção do usuário final e de todo mundo que estiver no estabelecimento. No início, ele era mais simples, né? Eu fiz realmente com um marceneiro, ele era de madeira, com um monitor. Então não tinha tanta tecnologia. Depois que a gente fez a profissionalização e expansão do negócio, a gente criou realmente um sistema onde todos os totens podem ser monitorados e podem ser gerenciados através desse sistema. Então, por exemplo, aqui eu posso entrar no meu celular agora e manipular todos os totens do Brasil. Eu posso tirar, colocar anúncio, qualquer totem que tiver aqui ou em qualquer outro país, apenas com acesso à internet. Hoje a Cargafone tem praticamente aí 4 clientes. Então a gente tem o usuário final, que vai utilizar o serviço lá na ponta. A gente tem o anunciante, que vai aproveitar toda essa atenção do usuário final e ganhar exposição. A gente tem o estabelecimento, que vai ganhar uma vantagem competitiva em relação aos outros locais, porque ele vai ter um diferencial, que é o totem. E a gente tem o nosso franqueado, que é a pessoa que vai realmente fazer a venda, a gestão dos anúncios e rentabilizar em cima desse projeto todo. Então a gente tem aí 4 clientes praticamente que a gente tem que atender. Hoje a maioria dos clientes vem através da internet, então a gente faz pesquisa de busca, redes sociais, mas o que acontece bastante, por exemplo, a gente atende uma grande rede de academia e os próprios franqueados dessa rede conversam entre si e falam, pô, tô com um totem aqui legal que tá resolvendo o meu problema. Então eles vêm procurar a gente para colocar totem na academia deles também. Inclusive acontece bastante deles quererem colocar na academia deles e entrar numa fila de espera que a gente tem de diversas empresas que querem ter o totem e estão só esperando franqueados para poder atender na região específica ali. O local que ele coloca o totem, na verdade, é a peça-chave para o sucesso do negócio. Então, se ele coloca num local realmente estratégico, que a gente auxilia ele em tudo isso, é onde ele vai ter o retorno dele depois. Imagina você como anunciante. A primeira pergunta que você vai fazer quando eu for oferecer o anúncio para você é onde vai estar? Quantas pessoas vão ser impactadas? Então tudo isso a gente tem que ter em mãos para passar para o anunciante, para que o anunciante também tenha resultado. Então quanto mais resultado o anunciante tiver, mais resultado o franqueado vai ter e a rede como um todo vai ganhar. O grande diferencial da Cargafone para o franqueado é que é um negócio totalmente dinâmico. A nossa ideia realmente é descomplicar o empreendedorismo. Não tem mais aquela ideia de que para você ter um negócio, você precisa alugar ponto comercial, contratar um monte de gente, ter muito custo. No nosso negócio, simplesmente ele paga a adesão, recebe o totem, todo o nosso treinamento, e ele já pode começar a faturar a partir daí, porque ele vai usar o fluxo do próprio local, de algo que já existe, para ele colocar o negócio dele. Já para o usuário final, que é o que vai carregar o celular, o negócio é incrível porque ele vai salvar o momento dele, que hoje em dia smartphone é praticamente uma extensão do nosso corpo, ninguém fica sem. Então a gente oferece tudo isso gratuitamente. E para o anunciante ele ganha uma baita exposição com todo mundo que está utilizando esse serviço. E o anunciante ele consegue gerar aquela reciprocidade, porque ele está atrelando o serviço dele a um serviço que está salvando o momento ali do cliente. Então ele acaba gerando essa reciprocidade ali com o usuário final, né, que vai ver o anúncio dele. Para o franqueado que entra na rede, a gente dá todo o suporte, ou seja, desde a assinatura do contrato até a inauguração e no dia a dia, a gente vai estar junto com ele. Então a gente tem uma equipe que vai fazer uma análise técnica de cada local que ele tiver interesse em colocar o totem. Depois a gente vai auxiliar como ele vai vender os anúncios, a gente vai dar um treinamento à distância para ele, ensinando métricas do mercado, ensinando táticas realmente que a gente usou lá no início e a gente sabe que dá certo. Além disso, a gente faz uma campanha também para auxiliar ele a conseguir anunciantes. Enfim, a gente dá todo o suporte para que essa pessoa consiga ali desenvolver as atividades de forma que a gente estipulou lá atrás. Então a gente consegue padronizar para que ele tenha o mesmo resultado que a gente teve lá atrás no início. Hoje o investimento da franquia é a partir de 16.900, mas vai depender da estratégia realmente do franqueado. A gente tem franqueado desde uma unidade até 20 unidades. Então vai de 16.900 e já fechamos contrato aí de 180, 200, enfim, vai depender realmente da estratégia desse cara. Tem algumas pessoas que querem fechar uma cidade, fechar uma região. Então a gente faz um estudo junto com essa pessoa, identifica quantos pontos seria necessário e ela faz um investimento e acaba realmente fechando uma cidade inteira ali para ela.
O mercado internacional, na verdade, na própria rede de franqueado, já tinha alguns que têm contato lá fora, na Europa, Portugal. Eles têm parceiros comerciais lá fora e falavam, ó, a gente está pensando em levar esse projeto que a gente comentou e gostaram bastante. Então a gente é bem receptivo com a ideia dos franqueados. Então a gente falou, cara, vamos junto, vamos para cima, vamos fazer isso acontecer. Hoje a gente está entrando no mercado americano, com um franqueado que já está tomando frente lá em Boston. Então ele já está fazendo a abertura de algumas unidades, a gente está em processo de implantação. E ele é um cara que tem muito contato lá fora, principalmente com brasileiro, empresas de brasileiros. E brasileiro faz marketing como ninguém, né? Então ele falou, cara, eu tô totalmente preparado para fazer isso aqui. E a gente tá junto com ele aí, estudando locais, dando todo esse background para que ele faça uma operação legal lá fora. O mais legal desse negócio é exatamente porque ele é muito dinâmico. Então a gente não tem todo aquele trabalho de alugar ponto comercial, reformar e nada daquelas dores de cabeça de um negócio convencional. Então a gente vai enviar os totens daqui mesmo para ele e a gestão dos anúncios a gente consegue fazer remotamente. Então a nossa equipe de TI faz todo o acompanhamento remoto junto com ele de configuração, instalação de sistemas e o restante a gente vai dar o treinamento para que ele possa desempenhar lá mesmo. Hoje, na expansão internacional, a gente está em processo de implantação nas unidades nos Estados Unidos. O foco hoje é esse. Mas a gente já está em negociação avançada com alguns franqueados que querem colocar na Europa, especificamente em Portugal, ali na região de Porto, que é onde é uma região bem turística, onde tem muita gente. Então, inclusive, ele já tem alguns parceiros lá que já estão abrindo esse mercado para ele e a gente vai entrar com tudo aí junto com esse franqueado para a gente fazer essa expansão internacional. Na América Latina, no Brasil, a gente tem um franqueado que está ali em Foz. Então já está numa fronteira ali bem próxima, ele já pleiteou ali colocar no lado de lá, mas a gente ainda está estudando junto com ele essa possibilidade, primeiro maturando o negócio dele aqui no nosso solo, para depois a gente dar esse passo junto com ele. Na verdade eu já imaginei no mundo inteiro isso, dá para ter em qualquer local, de qualquer estabelecimento, em qualquer lugar do mundo. Mas a questão de realmente dar esse passo foi o mercado que pediu. Há muito tempo a gente já está em negociação com diversas pessoas, já tentaram colocar em França, Estados Unidos, Portugal, e nesse momento realmente entrou alguém que falou, ó, vou abrir o mercado aqui com vocês. Alguém que tem realmente, a gente analisou o perfil dessa pessoa, que é uma pessoa que pode inclusive ajudar a gente a abrir o mercado lá com outros franqueados. Então é um cara que tem total capacidade de dar um treinamento de repente para um franqueado que está lá fora, é um cara que vai ajudar a auxiliar realmente esse mercado junto com a gente. Porque quando a gente fala de franquia e a gente está aqui no Brasil, é muito mais, tem um custo muito maior você enviar uma equipe e etc. Quando você ganha um parceiro nesse calibre, então você consegue abrir o mercado junto com ele. Bom, essa abertura agora internacional que a gente está fazendo no solo americano, já deu um gás aí para os outros franqueados que já tinham a intenção de abrir lá fora. Inclusive essa semana eu recebi ligação do João, que é um franqueado de Recife, e ele tem um contato muito forte em Porto, lá em Portugal, na região de Porto. E ele falou, cara, agora que vocês realmente já deram esse passo, eu já me sinto muito mais seguro para eu abrir minha operação lá. Então essa semana ele já me ligou e falou, ó, já vamos começar a operação lá, já vou ativar meu contato, e a gente quer realmente entrar nesse mercado, porque é uma região muito turística e é um mercado que você vai comercializar numa moeda mais forte, então a expectativa é muito grande em cima disso. Bom, essa expansão internacional, falando um pouco agora do processo, né, para levar tudo isso até lá, está sendo desafiador, mas está sendo tranquilo, porque a gente já pleiteava isso anteriormente. Então, principalmente na hora de instalar o totem é mais tranquilo, porque são locais privados, então o contato é geralmente com o dono realmente do estabelecimento. Agora, a gente fez também uma análise do perfil desse franqueado que vai abrir esse mercado, para que ele pudesse ser uma pessoa que tem condições de andar com um pouco mais de autonomia, né? Para não precisar tanto do nosso auxílio e etc. Então ele consegue realmente, ele já tem uma rede de contato muito boa lá. Então ele já conseguiu alguns pontos com alguns conhecidos, e ele já tem inclusive até alguns anunciantes que ele já vai colocar também. Então está sendo bem tranquilo, claro, desafiador, mas a gente já estava preparado para isso e a gente espera também ganhar bastante experiência com isso para que a gente possa ganhar outros mercados. Na
verdade, a principal dificuldade, acho que de qualquer empreendedor, não é nem a questão da gestão de empresa e de pessoas, enfim, é a gestão pessoal, né? Você fazer a gestão ali da sua ansiedade, da sua felicidade, do seu pico ali, né? Então, porque a gente tem uma rotina mais puxada, uma rotina que é mais estressante. Então, a gente fazer essa gestão pessoal, eu acho que é o maior desafio aí de qualquer empreendedor. Todo dia, na verdade, a gente pensa em uma coisa diferente, a gente pensa em... Cara, eu durmo e acordo pensando no que eu posso fazer para facilitar, para melhorar a rede. Inclusive, a gente pensa em sistemas, melhorar sistemas, fazer sistemas novos para ajudar realmente a operação do franqueado e também para gerar mais valor para a marca, né? Então, inclusive essa semana tinha uma ideia de um sistema, eu já liguei pro meu programador, já falei, cara, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e ele já começou a viajar junto comigo. Então, toda semana a gente está pensando em como melhorar, a gente acha também gargalos na operação, né? A gente vai aprendendo conforme vai passando o tempo, aprende com o mercado, aprende com o cliente. Às vezes o próprio franqueado, ele fala, cara, tô com um desafio assim, assim. Então, é algo que a gente, por exemplo, no começo da operação, há 3, 4, 5 anos atrás, era diferente. Então a gente acaba aprendendo também com o franqueado, que ele traz questões pra gente e a gente fala, cara, isso é algo que a gente pode replicar para a rede. Então a gente acaba fazendo tudo isso aí com a ideia deles mesmo. Cara, eu enxergo os toppings assim, em qualquer lugar do mundo, né, nos principais estabelecimentos, anunciando diversas marcas. Então a gente realmente entende que esse negócio ele tem uma escala muito grande, né, ele é perfeito para qualquer estabelecimento. Hoje em dia, se você tiver sem bateria no celular, você vai embora do lugar. Já com bateria no aparelho, você fica ali mais um tempo, deixa o seu celular no totem, você fica mais meia hora, 20 minutos, você vai pegar uma porção a mais, você vai consumir mais no shopping. Então é um ciclo benéfico onde todo mundo ganha. Desde o usuário final, que vai ter o celular dele carregado gratuitamente, o anunciante que vai ter mais visibilidade, o local que vai ganhar um diferencial competitivo, o franqueado que vai poder abrir um negócio dele sem se preocupar com aluguel, reforma e toda aquela dor de cabeça, e a franqueadora que pode aí realmente cumprir aí o chamado, né, o legado dela, que é colocar e espalhar a marca em tudo quanto é lugar. Pois é, a Cargafone foi criada através das necessidades do dia a dia, de um mundo praticamente 100% tecnológico, né? Como essa ideia não daria certo? Parabéns aí ao Luiz Felipe pela iniciativa. Bom, agora nós vamos fazer um rápido intervalo e aí na volta vamos conversar sobre esse case, sobre essa história da Cargafone com o Rodrigo Rodrigues, gestor de projetos de inovação do Sebrae Nacional, que está aqui comigo. A gente volta num instante. Estamos de volta com o programa Pé para Fora. E no bloco anterior, você conheceu aqui com a gente a empresa de totens que recarregam celulares em qualquer lugar. E ainda encontrou um espaço para parcerias comerciais, né? O empresário que teve essa iniciativa. Então nós vamos agora no bate-papo, como eu disse, com o Rodrigo Rodrigues, gestor de projetos de inovação do Sebrae Nacional, que está aqui comigo. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Obrigado pelo convite, Sebastião. Obrigado mais uma vez por participar com a gente, pela sua gentileza de aceitar nosso convite. Rodrigo, é claro, me chama bastante atenção nesse caso, a iniciativa, né? É uma inovação, ele descobriu na dor, que é a essência do empreendedorismo, né? Na dor do mercado, e aí teve uma ideia, colocou em prática. Agora, daí a expansão é outro negócio, né? Mas queria, de pronto e de início, uma leitura sua sobre esse case, como é que você vê? Pronto. Eu acho que é importante que a gente coloque alguns conceitos antes da gente falar do caso específico. Então, a gente está falando aqui de um processo de internacionalização de uma empresa, e quando a gente fala de internacionalização de empresa, existem o que a gente chama de modos de entrada em mercados-alvo. Então, do menos complexo para o mais complexo, a gente tem o primeiro que chama exportação direta, ou seja, daqui do Brasil você vai vender, exportar toda a sua linha de produção, vendas, representantes,
e logística fica aqui no Brasil, basicamente alguém de fora comprou e você daqui produziu e exportou. Certo. Aí você tem a exportação indireta, você continua produzindo aqui, mas lá nos países destinos, você tem algum representante que está ali fazendo esse processo de venda para você. Então, indiretamente, ou você colocou dentro de uma grande rede, por exemplo, algum produto que você tem aqui, um supermercado, por exemplo, a Target lá nos Estados Unidos. Então, você está produzindo aqui, mas alguém... Então, você está exportando indiretamente por alguém para um cliente final. E aí você começa a entrar em alguns modelos mais complexos. Próximo é o licenciamento, que é um pouco do que a Disney faz. Você tem o seu produto que você produz, mas você licencia aquele produto para que alguém ou uma outra empresa faça a venda daquele produto em algum outro determinado mercado com a marca de quem está vendendo. Certo. Então a Disney, quando a gente tem o Mickey aqui, por exemplo, você tem várias empresas aqui no Brasil que vendem o Mickey, mas ele é licenciado pela Disney, mas a venda acontece aqui. Depois você tem as franquias. A franquia, melhor dos casos, McDonald's. Você produz e vende com a marca da empresa franqueada, né? Então você não tem a sua empresa ali representando o McDonald's, é o próprio McDonald's, você abrir uma franquia do McDonald's. Certo. Depois disso você tem o que a gente chama de joint venture. Então, aqui do Brasil, você faz uma parceria com uma empresa local e vocês lá vamos dizer que o mercado seja dos Estados Unidos, lá vocês juntamente, as duas empresas abrem uma nova empresa para fazer essa comercialização. E depois você tem então a aquisição, então daqui do Brasil eu faço a aquisição de uma empresa do meu interesse em algum mercado-alvo e a partir daí essa empresa que já está lá, que já conhece o mercado, que já tem funcionários, passa a fazer a venda dos produtos. E para finalizar, a própria abertura de uma subsidiária. Então, a própria marca aqui do Brasil vai em toda uma complexidade de entender e abrir um CNPJ, uma empresa naquele mercado-alvo. O caso em específico da Cargafone, a gente está falando de franquia. Isso. Né? Colocando nessa escala que a gente passou, ela está aí no mercado um pouco mais complexo esse modelo de negócio. Então, a Cargafone é inovadora no sentido do seu modelo de negócio, então ela tem uma dor muito clara e ela pegou, na realidade, duas dores muito claras, né? O mercado local, ele tem essa necessidade de fazer divulgação, mas normalmente esses mercados locais, eles buscam maior acessibilidade ao fazer algum tipo de divulgação. Então, a Cargafone, ela se diferencia do mercado não por uma questão tecnológica, porque a gente está falando de um totem com uma tela, com um recarregador de celular, mas ela se diferencia pelo seu modelo de negócio e o quesito de diferenciação, o diferencial de mercado dela é o preço. Então, você vê que no caso, falou que ele mesmo tentou fazer a divulgação numa padaria, numa tela, mas era muito caro para ele fazer. Ele entendeu que ali existia um nicho de negócio, então o modelo de negócio dele foi basicamente em cima dessa parte de precificação, que é uma grande sacada, que é uma grande dor. Tanto é que ele está fazendo expansão internacional, já está com mais de 350 pontos no Brasil, porque existe esse nicho a ser explorado. Pois é, e é bastante curioso, porque a essência dele era o mercado local. E ainda assim ele escolheu um modelo de negócio que conseguisse expandir. Mas eu pergunto, qual é o fator que leva a definir um modelo de negócio a escolher na hora de exportação? Porque são vários modelos que você colocou, há um vasto potencial de se expandir, então. Mais do que a ideia, mais do que o produto, é a escolha certa do modelo certo. Perfeito. Qual é a definição por que modelo escolher? Essa definição ela vem muito do início de primeiro uma dor. Então o que a gente fala que nessa parte de desenvolvimento de uma empresa, a primeira fase dela, obviamente, é a ideação. Então, qual é a ideia? Depois da ideia, a gente entra no processo de validação. Então, nessa validação é que você define modelo de negócio. Então, você valida se aquela ideia ela tem, de fato, o fit de mercado. Certo. Então, as pessoas vão pagar por aquilo? Essa dor realmente existe? Quem é a persona que vai pagar por essa ou vai utilizar esse produto? Então, toda essa fase de validação dessa ideia, o que dá certo, o que não dá certo, quem é a persona, a gente fala de testes A/B. Então, uma tela de um tablet é melhor do que uma tela de celular, uma tela touch é melhor do que só ficar passando. Então, essa etapa de validação é que culmina nesse modelo de negócio e a partir desse modelo de negócio, vamos dizer, desenhado, começa a nascer o produto ou o serviço e a empresa começa a entrar numa fase de operação.
Então ela começa a crescer, começa a botar mais produtos e serviços, ainda assim continua uma fase de validação, porque uma coisa é você validou um produto num determinado mercado, agora você conseguir colocar esse produto em vários estados do Brasil, ou inclusive fazer em outros países, como é o caso, você começa a fazer uma operação. Depois da operação, entra a fase de tração da empresa. Nessa tração é que a gente começa a fazer um crescimento mais escalado para depois a empresa deixar de ser uma micro pequena empresa e começar a escalar. Entendo que a Cargafone ela já entrou nesse processo, inclusive, de tração, porque ela já está, inclusive, exportando para 2 mercados-alvos. É um processo, não é tão simples, e o Luiz foi bastante ousado, né, em alçar voos para o exterior, né? Ele foi bastante ousado porque ele viu que a ideia dele era tão boa que ele franqueou para que outras empresas, ao invés dessas empresas criarem seus produtos próprios, mas que as empresas acreditassem nesse modelo de negócio que já estava validado pelo empreendedor, e a partir daí ele passou a não mais vender o produto, mas franquear, que é o próprio modelo de negócio da franquia em si. Então ele passa a ganhar dinheiro não mais com só a parte de produto de venda, de escala, que existe uma complexidade, obviamente, de você alcançar um mercado-alvo, em especial, nesse caso, porque a gente está falando de mercados locais. Você aqui, seja de São Paulo, do Rio de Janeiro, você ir ali do lado, você vai em Minas Gerais, como é que você lida com esse mercado local? Você precisa de representantes que conheçam desse mercado local e que eles tenham autoridade, que eles sejam reconhecidos por esses comerciantes locais, não, eu vou entrar nisso daí também porque eu acredito em você. O mesmo vale para uma expansão internacional. Não é daqui de São Paulo, Brasília, que ele está fazendo essa incursão em Porto, lá em Portugal ou lá em Boston, nos Estados Unidos. É por esse franqueamento de empresas que estão lá, que acreditam inclusive nesse modelo de negócio de um brasileiro, e aí está a grande sacada, aí está o grande desafio, aí está a grande ousadia de que ele está com um modelo de negócio vindo do Brasil, e você tem americanos, você tem portugueses também comprando essa ideia e, de novo, fabricando essa parte de lucro para ele, que é bem impressionante. Por hoje, me resta te agradecer muito, mais uma vez, pela sua participação aqui, sucesso nos trabalhos lá, parabéns também pelo trabalho de vocês. Maravilha, eu que agradeço e fico à disposição. Muito bem, assim a gente termina, então, essa edição do Pé para Fora de hoje. Eu espero você no próximo programa. Um forte abraço, até mais.